Vamos começar mais um podcast, um episódio hoje. Posso dizer que cômico? Não sei, Maga. Hoje estamos aqui com a Maga Lopes. A Maga é comediante, é concurseira, entre tantas coisas, esse concurso de final de semana. E eu tô bem feliz de receber ela aqui no nosso estúdio. Quero agradecer, então, a sua presença, Maga. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Jornada Múltipla. Obrigada, você falou que vai ser um podcast cômico, você tá pondo muita fé em mim. Acordei de mau humor, gente, nós vamos chorar hoje aqui, tá? Eu que agradeço o convite. Pois é, olha só, como eu falei pra você aqui um pouco antes, fora nos nossos bastidores, assim, é engraçado, eu percebi isso depois, que o pessoal que é comediante, ele fala bom dia, eu já acho engraçado, tipo, Já fica predisposto, né, a rir, qualquer coisa assim. que a pessoa fala, eu penso, se fosse uma pessoa normal, se fosse eu falando isso, as pessoas não iam dar risada. Aham. Mas Mas eu aí, acho que o comediante, ele tem um pouco assim, não vou generalizar, né, cada um é de um jeito, assim. Mas acho que o comediante, ele tem meio que uma abordagem já mais cômica das coisas, né? Então acho que fica mais suscetível a dar risada. então, essa é uma outra coisa que eu vou te perguntar, né, isso eu queria te perguntar aqui nos bastidores, eu falei, não, vou perguntar a hora que a gente estiver ao vivo, né, Uhum. pra eu poder saber, da onde que vem a inspiração pra fazer, enfim, pra fazer ali a brincadeira, pra ser Uhum. engraçado? Você tem uma inspiração ou, tipo, tudo que você tá acontecendo tudo aqui, tudo você tá olhando pra fazer tudo aquilo vira coisa engraçada? Uhum. É, assim, na real, eu sempre fui meio retardada, assim, eu falo que a família do meu pai é nordestina, então, assim, a gente sempre foi muito de tirar sarro um do outro, tal, e ficar fazendo graça, tal. Então, acho que eu cresci com isso, assim. E minha mãe também é muito da resposta rápida, assim. Então, a gente cresceu assim. E eu sempre tive uma visão meio deturpada mesmo das coisas, assim. Tudo pra mim era engraçado de algum jeito, assim, porque dali eu já imaginava outra coisa, tal, não sei o quê. Sim. Então, um pouco é assim. Até que meus textos é difícil eu sentar, vou sentar fazer uma piada. Até que eu tenho Uhum, que exercitar isso mais. Mas uhum. pra mim, assim, é sempre. O que eu tô falando no palco é o que eu pensei na hora, assim, que meu pensamento é bem doente mesmo, assim. Então, alguma coisa que eu pensei na hora é o jeito que sai a piada, porque eu já funciono desse jeito, assim. Sim, sim. Eu vejo também que a galera, tudo vira tudo vira um roteiro, por exemplo. Sei lá, tava assistindo, o cara fez uma cirurgia. Aí ele vem contar toda a história da cirurgia, tudo aquilo é muito engraçado. Tipo, uma coisa assim, Você pega uma história e vai tentando colocar as piadas no meio, né. no meio dessa história. Eu também faço isso, né, tipo, tem uma história que eu acho que seria engraçado, por exemplo, tem um texto que eu estava tentando fazer do Parque Barigui, porque às vezes eu vou correr lá, vou andar, e aí porque eu acho que seria muito legal, cara. Eu ainda não consegui colocar muitas piadas, assim, mas tem coisa que eu já observei que pra mim, pelo menos, é engraçado, não sei se pra todo mundo. Sim. Por exemplo, assim, eu vejo que os pais levam as crianças lá tirar passar a mão, tirar foto com a capivara, gente, é um bicho Inclusive, fica selvagem. essa questão. Esses dias rodou um vídeo que viralizou, também de uma comediante alemã, né? Uma Ah, loira, Léa, aham. que apareceu ela Léa passando a Maria, mão na na capivara. capivara. E várias pessoas falaram pra mim: qual foi o dia que você viu alguém passar a mão numa capivara? Eu nunca vi ela deixar. Aí naquele Ah, vídeo ela tá lá, alisando a minha filha, capivara. ela veio do país de Hitler, fiquei a capivara perto de Léa Maria, ela dominou a capivara, você viu? Ela Muito, dominou muito aquela querida ela, eles capivara. estavam aí fazendo show aquela semana, ela e o Juliano Gaspar. Estavam aqui em Curitiba, né? Quando fizeram aquele vídeo, né, eles ficaram uma semana aqui, estavam fazendo shows, e tal, daí todo lugar que eles vão, eles aproveitam pra fazer um vídeo desse, Ah, foi muito entendi. legal, né, o E vídeo. depois ainda vi, me encaminharam um outro vídeo de já satirizando, assim, tudo que ela fez. Aham, é do Tesão Piá, né. Tesão Que aí piar. o Cadu Scheffer lá, com peruquinha e tal. Aham. Não E era o pra bater na mesa, já sotaque. bati 2 vezes. Pois é, né, eu tô falando, o povo da comédia é tudo doente, gente. Cara, é muito louco. Mas me fala, assim, porque o perfil de uma concurseira, uma pessoa formada em direito, né, que é essa história, da onde que surgiu a pegada, tipo, cara, eu acho que eu sou engraçada, ou sei lá, eu vou fazer um show. Da onde surgiu isso? Eu acho que nesse sentido eu sou muito 880, quem convive comigo sofre muito, porque assim, eu sou a a engraçadora, é porque eu sempre fui a engraçadona da turma, eu me lembro, assim, de vezes no colégio que a gente determinava que a aula era vaga, e eu Ah, ia lá vocês na frente e determinavam. contava histórias da minha família, assim, tal. Mas ao mesmo tempo, é como se eu Ruth e Raquel, assim, tipo, concurseira, meu, eu sou Ruth Raquel foi bom. insuportável, assim, Só quem tem insuportável no acima de sentido 30 assim. anos vai entender essa piada, viu, Eu sou Maga? muito, se você tiver menos, a gente não te quer não te quer aqui. Fico extremamente séria e tem gente que fala: "Nossa, você é mal-humorada, apesar de você ser comediante". Eu Sim, sou meio ácida mesmo, é meu isso. Mas, concurseiro, eu sou muito menos engraçada, porque aí, tipo, agora não, então aqui a sim, pegada é outra. Não que eu determine: "Não, aqui não posso fazer graça", não é, mas é que sim. o formato da coisa O me foco leva é.
para aquilo. Então, assim, nossa, quando eu tô estudando, gente, eu fico mais insuportável que eu já sou. Não recomendo. E quando que foi teu primeiro show, assim, que foi de fato assim, não, sou comediante, agora eu vou levar isso pra uma profissão? Eu sempre fui a engraçadona da turma, me determinei desde a época da faculdade, vou fazer concurso, tal, não sei o quê, eu queria ser juíza, depois fui mudando os cargos, e aí aconteceu, tipo, uma fatalidade minha no concurso público, e eu lá, mesmo que antes dos 30, a gente, né, fracassei totalmente na vida. E eu falo que talvez eu funcione errado, os coaches talvez não vão me aprovar nessa, mas assim, pra mim funciona. O fracasso te dá uma puta liberdade, né. Eu falo que no fundo do poço só tem uma direção que é pra cima. Sim, não Às tem vezes mais você faz como. concurso ainda dá pra cavar mais um pouco, é assim, concurso público. Mas, quando eu achei que tinha fracassado totalmente em tudo, assim, eu me desfiz de muitas vaidades, e eu só queria Uhum. tentar viver um pouco mais leve. Eu sempre consumi muita comédia e, como eu falei, né, minha família sempre foi muito dar risada, assim. E eu estava numa época que eu estava consumindo muito, né, eu morei um tempo em São Paulo estudando para concurso, aí quando tudo deu errado, eu voltei para Rondônia, para casa dos meus pais, e aí foi pior ainda, né, e aí eu ficava assistindo muito stand-up e tal, mas eu ainda viajava fazer prova. E em São Paulo ainda tinha uns amigos, então eu aproveitava, ficava uns dias lá, assistia todos os shows que eu podia e tal. E aí um dia assistindo o show, das meninas, tipo assim, meninas até que hoje eu conheço, assim, que são minhas colegas, É, eu vi que você amigas, postou uma foto, inclusive, fazendo um parênteses aqui, que você postou uma foto no Instagram essa semana, ontem, alguma Uhum, coisa assim. do Pedro Letícia, né. Isso, deu que você falou: "Eu assisti e tal, hoje eu tô É, aqui". um mundo dá voltas, né. Eu assisti as meninas e aí ali que me acendeu, assim, aí eu fiz cheguei em Rondônia do nada, fiz uns anúncios na internet, juntei uma galera louca que queria fazer, aí a gente fez 2 shows lá mesmo, sem saber o que que estava fazendo direito, e aí nessa época eu já estava pra mudar pra Curitiba, então eu cheguei em Curitiba, fiz um workshop aqui, outro ali, fui conhecendo o pessoal da comédia e eu fui fazendo. Foi meio que assim, tipo, muito. Eu acho que eu fiz, minha família fala que eu sou muito corajosa, né, eu não sei, tem coisa que eu tenho medo, mas tem coisa que é muito. Eu falo que medo eu tenho de levar uma vida medíocre, né, então Sim, eu tento. isso já é o suficiente pra você ousar, Já me né. impulsiona, assim, então Uhum. eu não tenho, necessariamente aquilo: "Nossa, foi difícil subir no palco", de repente eu já estava fazendo e foi. Do Pedro Letícia aconteceu uma coisa engraçada, porque, assim, quando eu estava na faculdade, tipo, mano, nem sonhava em fazer comédia, nada, eu fui num show deles lá em Cacoal, Rondônia, que é a minha cidade. Eu lembro depois do show, eu fiquei conversando, tinha um colega que tinha uma bandinha que tinha aberto show, e tal, e a gente ficou conversando com o Pedro Letícia, e tal, não sei o que um pouco, e foi embora. E quando a gente mora muito distante, a sua relação com o tal do artista é muito, assim, mítica, né, tipo assim: "Meu Deus, é um artista", né. E, assim, eu lembro que eu fui e falei: "Nossa, que coisa esquisita, né, conversar com esse pessoal, tal, não sei o quê". E, assim, anos passaram, muitas coisas aconteceram, e de repente hoje, tipo, sexta-feira eu estava produzindo o camarim do Pedro Letícia, Que ali no Bom legal. Jesus, com uma parceria que eu tô fazendo com os produtores dele. Uhum. Então, assim, o mundo dá muitas voltas mesmo, tipo assim, conversando com cambota, tal, apesar da gente não ter, né, a intimidade e tal, mas É, é mas bem isso é bem doido, né. legal. E você falou uma coisa bem importante, né, que veio muito à tona, inclusive trazendo até o Whindersson foi uma pessoa que deu, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, deu muita entrevista no Fantástico e tudo mais, na Globo, falando sobre um período de depressão que ele teve, e a galera: "Como assim? O cara tá no palco, tá rindo". E eu assistindo um podcast seu, eu vi que você falou que você também passou por esse processo de depressão, É. e você falar sobre isso, você falou assim: "Ah, o fracasso, os coaches não vão, só o coach de fracassos vai gostar". Não, tô brincando. Mas assim, realmente, na verdade, é um ato de coragem em si, Desculpa. desculpa. É um ato de coragem em si, porque assim, você aceitar, a mexer lá, né, a olhar para o momento que você fracassou e se dispor a eu vou entender que eu fracassei agora, eu preciso pensar no que eu vou fazer depois. A Uhum. maioria das pessoas evita: "Não, não posso olhar, eu vou continuar olhando para frente". Isso é bem bacana você trazer isso. E esse período, como que foi para você? É, porque assim, na verdade eu vi vários episódios depressivos na minha vida, assim, né, e o depressivo, eu vou falar por mim que a gente nunca pode generalizar. Eu acho que as pessoas quando passam dificuldade, você tem, às vezes, 2 caminhos. Você tem a pessoa que é um pouco mais reativa, que acho que é o meu caso, e tem a pessoa que fica inerte ou dali ela só vai mais para baixo. Então, assim, a primeira vez que eu tive lá um processo depressivo, eu fiquei um tempão, e aí no final, assim, sabe quando você não tem mais opção? Aí você começa a subir. Uhum, Mas uhum. uma coisa que me ajudou muito à época, é porque eu sou espírita kardecista, né. E para o kardecista, você tem uma outra visão das coisas, né. Hum. Então aquilo foi me ajudando. Por exemplo, a morte para mim não era uma opção. Tem muito depressivo que
tem ideias suicidas e tal. Sim, Então, sim. pra mim, isso, como eu era espírita, internalizada mesmo, isso pra mim nunca fez parte, assim, né? Às vezes eu Uhum. pensava, podia não ter descido, podia não tá aqui. Foi aparecer pra isso aqui, não Sim. precisava, entendeu? Mas, Desencarnado num corpo gato, que sei lá o que é isso, já tinha eu visto. ficava lá, de boa, entendeu? Aí não precisava. Então, o depressivo, pra mim, funcionou mais ou menos assim. Não é que foi de um dia pra noite, nossa, estou mal, preciso reagir. Não, tinha vez que não dava, não dava. Sim. Mas eu sou desse perfil mais reativo. Então, assim, essa vez do concurso público, por exemplo, que eu fiquei mal, tipo, porque tudo tinha dado errado, eu demorei, acho que, bastante tempo pra ir pra Sim. levantando. Por exemplo, consegui voltar a estudar depois de 1 ano, entendeu? Tipo, de estar muito mal, assim, da minha irmã entrar no quarto, não, pô, vamos levantar, vamos fazer tal coisa, tal, vamos. E só que assim, e era uma coisa que pouca gente sabia, porque também Uhum. eu não sou testemunha da depressão, tanto que assim, ainda tenho que Sim. fazer uns textos sobre isso, mas eu não sou aquela Sim. pessoa de, pô, eu tenho depressão, muito tempo eu Sim. escondi isso, sabe? E teve uma época que eu também resisti, tipo, por exemplo, essa época do concurso que deu errado, eu ainda estava em São Paulo. Eu voltei a ter sintomas e eu fazia acompanhamento, sempre fiz terapia e tal. E aí a psico falava: você tem que tomar remédio, você tem que tomar remédio. Como era uma coisa que eu tinha me curado, eu falei: não vou tomar remédio, onde já se viu voltar, né? Uhum. E aí ela falou: não, você tem que entender que você. Ah, você tinha melhorado sem entrar na medicação, então, quando você... É que assim, eu tinha já na vida tomado medicação, pô, melhorei, tava zero, fazia 10 anos que eu não tinha nada. E com o Entendi. concurso público, Ah, caí de voltou, novo. entendi. E aí ela falava assim: você tem que entender que a depressão é como uma gripe. Você não é gripada, você está gripada. Ela falava isso pra mim. E aí, enfim, foi piorando, porque eu tava resistindo ao tratamento, aí tudo deu errado, voltei pra Rondônia, e aí em Rondônia eu voltei, tipo assim, putz, terapia, Uhum. psiquiatra, porque não que a gente esteja louco, porque todo mundo fala psiquiatra, você acha que tá muito louco. Sim. Tava louca, mas Ah, assim, mas louca a gente continua sendo. mas a gente, quem não tá, né? Mas assim, ansiolítico, antidepressivo, não sei o que, Sim, pra você ir voltando. E a sim, terapia é essencial, assim. sim, Aí, sim. pô, academia, Ajuda pra alimentação. E aí caramba. foi. Me ajudou muito também, tipo assim, a mudança. Pô, vim pra Curitiba, então as coisas começando a dar certo também me ajudou pra O caramba. novo desafio, né? Mas ainda assim, ao contrário do que essa psicóloga me falou, eu me administro. Outra coisa que também talvez os coaches profissionais não vão achar correto, mas assim, ao contrário do que ela falou, eu entendo que não é que eu estou depressiva, eu entendo que eu sou depressiva. Assim, eu consegui lidar muito melhor. Porque aí eu consigo ver um sintoma quando eu começo, assim, dormir muito, Sim. pedir muito iFood, minha filha, pode ter certeza que eu vou ficar É, 3 dias é. muito mal, assim, eu não sou, às vezes eu fiquei na Mas minha você começa a se cama, assim, perceber. mas você começa a É. conhecer e você começa a reagir, tipo, por exemplo, agora, hoje em dia eu tomo um ansiolítico, porque eu sou muito ansiosa, eu saí de várias sequelas do concurso público, né, não tem um que saia normal, meu filho, que eu já não era certa, né, entrei e fiquei pior. Conseguiu. Então, aí, às vezes eu paro e falo, mano, olha que eu tô bem, eu tô muito bem. Mas, assim, meu ansiolítico tá na dosagem máxima. Massa. E ainda assim eu sou É. Mas eu acelerada. já passei por isso também, que é uma coisa assim que é muito comum, né? Que eu não sabia. E foi bem difícil, assim. Tanto que eu passei a fazer atividade física que hoje eu faço há 4 anos, justamente porque eu tive a mesma sensação que você. Eu descobri que eu tava com depressão e percebi que, assim, primeiro, não tinha mais pra onde ir, já tinha É. cavado todo o buraco, então não tinha mais pra onde ir. Segundo, ninguém poderia me tirar dali, a não Ah, ser não, tem que eu. ser você, não E adianta. aí, Você foi pode ter isso. até alguém bem intencionado. Eu já me vi muito fazendo isso. Geralmente eu conheço alguém de relacionamento, né? Putz, o cara tá numa situação meio. Eu fico tentando desesperadamente salvar ele como eu gostaria que Porque vocês. tivessem feito comigo, como se eu tivesse Ah, me resgatando. E não é assim, cara, tem que não ser é. você. É você que Uhum. sai do buraco. Porque é uma coisa sua, mesmo porque, assim, a época, eu falo, quando eu cheguei na depressão, tudo isso aqui era mato, tá? Então, assim, na minha época, Ah, ninguém é verdade. entendia o que que era. E É, eu não. falava, Nem se falava, nem se só falava. você passando pra você saber. Hoje todo mundo já teve Já um ou, episódio ou ou outro. até tinha e não sabia, não ligava É, isso à é. depressão em E aí si. você falando isso é interessante, porque aí na época, quando eu estava em Rondônia, às vezes eu ia 2 vezes por dia na academia, pra dar Isso, um não, pra mim up. foi essa, É. assim, eu acho que eu não teria voltado pra atividade física ali, e foi uma coisa que eu senti, assim, que ter deixado, eu sempre fiz atividade física, aí fiquei 10 anos, tive filho, enfim, casei, fiquei 10 anos sem fazer nada. E aí o que aconteceu? Quando o meu emocional não tava bom, eu precisava que pelo menos o físico reagisse. Uhum. E o físico não reagia, porque eu vivia cansada. Você Ah, não fazer uma tinha caminhada, meu preparado. Deus do céu. Um dia eu chorei, fui caminhar a 600 metros numa praça na frente de onde eu morava, no interior também. E aí eu falei, não, fazer uma caminhada, né? Caminhada ajuda a dar uma esparecida. Todo mundo falava isso. Cara, eu fui até o metade e não consegui caminhar. Voltei chorando, decepcionada. Rolando, que ela tava do tamanho do Homer. Tipo isso. E aí eu, não é agora ou nunca. Então eu também tive essa mesma
mesma pegada que você. Mas, Uhum. assim, e aí tem uma outra coisa que você falou aqui, que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente fica nessa, meio que vira reabilitação das pessoas. É. Você E esse, consegue! Aquela não, pessoa insuportável, né? Se eu conseguir, você você pode, eu confio consegue! no seu potencial. Mas o É. problema é atrair relacionamento, assim. Eu teve uma época que eu atraía muito doido, muito psicopata, assim, total. Não sei o que que eu tinha na época, porque pelo menos eu acredito muito na coisa da vibração, né? Sim. Então, não sei por que que eu não era. Minha loucura é outra, gente. Eu não tento infernizar a vida da pessoa. Aí tinha uma época que eu atraía muito psicopata, assim, aqueles relacionamentos abusivos. Depressivo, um ou outro, assim, que eu tive. Mas eu sempre tive muito essa coisa, assim. Relacionamento sempre é um autoconhecimento, né? E Sim. daí, sempre tomar cuidado com isso, porque eu estava repetindo algum padrão da família, ou eu estava, tipo, sempre estava conhecendo uma pessoa e eu me vi fazendo muito isso, assim, tipo, tentando desesperadamente resgatar como eu gostaria que tivessem feito comigo. Uhum. Só que não ia adiantar, né? Na época Sim. também tem que ser. Não. Mas, assim, a depressão todo mundo tem questões próprias, mas eu vou falar uma parte que, em relação ao humor. O que acontece com a gente? Eu já cheguei depressiva, não é, não é meu caso e não é. Você tá num show, às vezes, putz, aquela energia lá em cima, risada, pau, um negócio incrível. Vai lá em cima. Pô, no outro dia, passa 2 dias sem show, tá, não tem nada, você Putz, eu acredito vai lá nisso. embaixo. Entendeu? Então, assim, eu tive uma época, quando eu comecei num ritmo mais acelerado aqui, Curitiba, a comédia é mais acelerada no começo da semana. Então, eu trabalhava, tipo assim, Armazéns do Alemão, eu tava toda segunda, terça e quarta tava no IT, quinta, às vezes, tinha algum outro show. Sim. Sexta, sábado, domingo, pra mim era triste, Sim. que eu ficava, sabe, era aquilo. Aí segunda-feira voltava. Então eu acho que o humorista às vezes tem um pouco disso. Pode ser, faz sentido. Uma vez eu li também que pessoas, ou celebridades ou autoridades que assumem cargos onde eles são muito cortejados, eles estão numa posição ali que tá o tempo todo com as pessoas ali dando o holofote pra ele. E de uma hora pra outra, sei lá, ele sai, o cara foi prefeito, sei lá, Perde a governador, atenção, né? presidente, Tem a ver com ele isso fica também. com esse problema meio que deprimido, assim. E celebridades, quando fazem muito sucesso e depois caem, assim, caem no sentido ficam mais off, também passam por isso, né? E Tem deve isso ser também. esses picos de momentos aí que você falou. Tem isso. Acho que tem muito isso de estar ali com aquela coisa muito alta, aquela energia muito alta, seja de atenção, seja do Sim, público e tal, e de repente você tá depois mais. baixa. É que nem o Whindersson falava, entrava no hotel, era só ele, né? Tipo, É, sempre. E é uma coisa muito. Cara, você fica muito. Você faz show ali, tem muita gente e tal. Mesmo que não seja esse negócio que. Eu já tô num período assim que, pô, legal, bacana tal. Mas assim, eu chego um pouco cansada, porque eu acho que eu chego desenergizada, entendeu? E aham. você também, quando você tá trabalhando com a comédia, você para de rir de muita coisa. Porque aquilo vira. Se você começa a trabalhar com seu hobby, você não tem mais o hobby, você tem seu trabalho, né? Digamos. Sim, Então, assim, sim. como você vê muito, você já não ri das mesmas coisas que outra pessoa ia rir. Tipo, você acha uma piada que é. Não é que você acha legal, você acha boa, mas você não chega a dar risada. É Então, que você fica mais analítico também na piada dos outros. e é aquela coisa assim, como você tá sempre vendo piada, você vai criando uma certa resistência maior. E Ah, você sim. também olha de outra forma, né? Sim. Esses dias eu chorei de rir, gente. Fazia muito tempo que eu não ria e não ria desse jeito. Porque eu já vi shows maravilhosos, assim, de ficar feliz, mas não rir mais. Aí esse dia eu falei, cara, eu tô com algum problema, que eu não tô rindo mais. Não tô achando engraçado. Perdão, mas eu chorei de rir. A gente foi fazer um show na Lapa, tava com o Zico Lamour. E aí ele falou assim, ele imitando o pastor, ele falou assim: "O mal vai te dominar". Na hora que ele falou isso, veio um barulho do banheiro feminino, soltando A loira do fogos. banheiro. Não, coitada, soltando fogos a moça, que tinha tido algum piriri naquele momento. Mas a gente chorou de Ah, rir. tipo, sério, não foi nada Sério, não combinado. foi, mas foi muito sincronizado, assim. O mal vai te dominar. Mano, a gente chorou eu chorei, assim, juro pra você, eu não aguentava. Porra, o cara pagou um negócio pra ela depois, porque... Não, pagou a vergonha aqui. Aí ela saiu, ele começou com Ainda o ele chamou... Galvão. Olha o que ela fez, Nossa! olha o que ela fez. Foi. Foi maravilhoso, cara. A gente riu muito. Tá brincando? É, A porque guria tinha onde enfiar a cara, mano. eu acho que ela era advogada também, que nem eu. Ela tava, foda, sentou lá e ficou plena. Mas, assim, já era um show que a gente já tava tenso, porque não tinha dado tanta plateia. Sim. A luz. Você acha que tá tudo certo? Gente, produzir em bar, meu Deus do céu, tô até tirando um pouco agora. A luz que antes tava certa, chega lá, não tem luz, então a gente tava meio que no escuro. Porque no outro show tinha luz, então eu achei que esse show ia ter a luz. Aí tava meio que no escuro, não tinha dado muita gente.
Aí tinha um velho doido na plateia, que sempre tem um velho louco. O velho, eles acham que é interativo. Ah, eles são participativos. E aí, já tava nesse ambiente. Aí, a gente já começa a rir da desgraça que tava, entendeu? E aí, aconteceu isso, eu falei, gente, dos melhores shows da vida. Depois chegou outro velho, amigo daquele outro velho que tava reclamando, se abraçaram e começaram a conversar, falar com, sabe, com o apresentador. Ah, meu amigo, de 20 anos, não sei o quê. Aí, não bastasse, o velho foi do lado do palco, que tinha acabado de chegar, e falou assim, oi, gente, boa noite, todo mundo. A gente riu demais. Aí, show bom pra mim é esse aí, entendeu? Que aí eu ri demais, fazia muito tempo que eu não ria Cara, tanto. esse da mulher é muito complicado, porque eu fico pensando isso. Teve um show do Afonso Padilha que uma mulher entrou por último, assim, e ele já, putz, tá entrando atrasado, né? Senta, não sei o que, a mulher não parava de falar. Daí ele colocou, assim, no vídeo, né? Gente, ela não parava de falar, eu tive que puxar ela pro show, porque daí ele pegou uma cadeira, tá bom, você quer falar? Não, nós vamos falar. Aí ele perguntava as coisas, ela não parava de falar. E a mulher falando que ela era depressiva, que ela tava lá porque ela queria assistir o show dele e que ela se identificava com a mãe. Daí ele falou, teu marido foi comprar cigarro, nunca mais voltou. E aí começou a perguntar as coisas e eu falei, putz, daí eu fiquei pensando nisso. Mano, a pessoa aqui também tá no meio de um show desse, e daí o holofote vem pra ela, igual aconteceu com ainda mais essa mulher, não sei se tava filmando ou não, mas Não, a putz, gente não tá... o resto da vida ficou marcado ali, hoje Mas viraliza. a gafe, cara, é você ignorar, entendeu? E ela saiu, ok, sentou lá e Ela nem começou riu? a zoeira. Acho que ela sorriu e tal, mas Que ficou de autocontrole! boa. É advogada, minha filha, nós somos do cão. Mas sempre tem, porque às vezes, assim, ainda mais na era da internet, a gente teve uma porta pra carência, né? Então, as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas. Não tá errado isso. Não Só tá que errado. tem hora que você tá fudendo o trabalho de alguém fazendo isso. Sim, Então, tem assim, que se tomar você tá num cuidado. show, sempre tem uma pessoa louca que tá falando no meio, que aí começa a querer contar a vida pra No 40 meio do show, tipo, pessoas. da galera, assim. No meio, tipo. E aí tem duas coisas. Tem o tal do doido, que nem o Afonso fez, você consegue colocá-lo no show, ok, agrega o show. Agora tem gente que só atrapalha. Sim, Eu já vi, sim, eu tava em acredito. Floripa fazendo show com Emerson Ceará. E, cara, uma dica pra galera. Também, quem é doido não vai escutar, não vai adiantar, não vai servir de nada. Se você não quer participar do show, não participa, cara. Porque você não é obrigado a responder. Aham. Porque, tipo, eu tava num show com o Ceará, ele falou assim, alguém se separou aqui recentemente? Várias pessoas levantaram a mão. Pô, se você não quer participar, você não levanta. Não levanta. Né? Aham, Não tem um também detector de acho. verdade. Aí ele, você. Aí ela, eu separei, ele tem tempo, ela, 2 semanas. Aí ele, mas e aí, já saiu já? Ela, eu não sou vagabunda, que eu não preciso ser igual a ele. Menino, um climão. Ele, não, moça, eu não tô dizendo isso aqui. Aí ele deu um somebody love e passou. E ela continuou e começou a chorar e Tá não sei o quê. brincando. Juro pra você. Nossa. E se é a gente que tá Ó, tô começando, percebendo que a galera desestabiliza. procura também os shows de stand-up comedy pra meio que É que nem... preencher alguma coisa. Porque, pô, a guria dá um surto desse, né? É que nem... Eu acho que é que nem esses caras que mata as pessoas, os psicopatas, e depois quer dar entrevista pro Cabrini, entendeu? Ele quer holofote. Exatamente, né? Mas outra curiosidade que eu tenho, se a gente fala muito das classes de profissão e tal, os humoristas, eles são unidos ou eles têm essas rixas, tipo, concorrência? Como que é, assim, o teu Cara, meio? aí a gente vai ter duas versões. Eu tento não levar tudo pro neutro. Eu tento levar tudo pro neutro, nada é pessoal. Tanto foi uma das coisas que eu fiz um workshop, primeiro workshop que eu fiz, não, segundo, foi do Pedro Lemos, que ele até voltou aqui pra Curitiba. E ele falou coisas assim que eu aplico todo dia. Nada é pessoal, ninguém te deve nada. E, enfim, e eu tento levar tudo pro neutro. A pessoa pode dar um escândalo comigo, tá, ela... É o jeito que ela tá, ok, vou analisar se eu fiz alguma coisa ou não. Que antigamente eu ficava remoendo, assim, sabe que vaga ruminando? Dormia, acordava, cara, eu fiz errado. Tipo assim, por anos Se eu tive... questionava. por anos eu tive a sensação de que tudo que eu fazia era errado. Então, assim... mas tem gente que vai falar que funciona como panelinha, tem gente que vai dar outra versão, que é a minha versão, né? É o seguinte, eu não acho questão de interesse nem de panelinha. Eu acho que você trabalha com quem você tem afinidade. E eu, quando vou fazer um projeto, vou chamar quem? Quem eu conheço. Quem tá afim de fazer um negócio e tem Vocês qualidades se unem, que vão né? Eu vejo muita divulgação 3, 4 e tal. que vão me ajudar naquilo ali. Então, eu junto pessoas que a gente tem afinidades e interesses em comum e que a gente consegue trabalhar junto. Ok. Sim. Pode ser que tem gente que se aproxime, por exemplo, de artistas maiores, pra pegar na onda? Pode ser. Mas, assim, pelo menos o que eu vejo aqui no meio que eu convivo, a gente não é de se excluir.
Mas também, se eu não combino com o seu jeito de trabalhar, eu não vou trabalhar com você, Sim. querido. É tipo isso. A gente se junta muito por quê? Porque quando você começa também na comédia, você não tem como você começar sozinho do nada, mesmo que você vai Uhum. pagar mó mico, você vai estar fazendo muita merda com certeza, entendeu? Então, até esses tempos aí tinha um Open que chegou, eu tenho, Open é o iniciante, eu tenho Ah, 3 horas de material. A gente já nossa. começou a odiar ele antes de conhecer. Hoje descobrimos que o menino é até gente boa, mas assim, sabe? Pra passar o ranço que a gente teve de início 3 dele, horas de que aí, material. a gente começa com 5, vai aumentando e vai indo. Então, assim, quando você vai fazer uma apresentação, eu não tenho como fazer uma apresentação no bar de 5 minutos. Sim, Então, sim. pô, tá, eu junto ali, eu tenho 5, você tem 5, eu tenho 5. Os iniciantes já dá 15. Entendi. Aí, pô, tem um cara que já tem um show de 20 minutos, 30, ou se ele tiver solo, que é de 50, 1h20, 1h30, entendeu? Então, assim, você tem o solo e você tem o elenco. Então, no elenco, você consegue colocar, tipo, agora eu tô na galera ali que tem, tipo, uns 15, 20 minutos. Então, se eu junto 3, eu já tenho um show, eu ainda não Já tenho tem um solo. show, entendi. Então, pensando assim, e de fato, né, fazer um show, sei lá, de 1 hora é tempo pra caramba, né? É, cara, mas, pô, tem muita gente ainda que tem já. Que Eu tá fiquei impressionada, fazendo. esses dias fui abrir o show do Rodrigo Marques. O cara falou 1h30. E ainda porque a produtora dele ficou embaixo assim, tipo, pra ele não contar a outra história que ele queria E ele. contar. Porque Entendi. senão ia. Mas se você pensar, se o cara ele tem um solo por ano, é, então, pô, 3 anos ele vai ter É. 3 horas ali de material, fora o que ele fez pelo, Se ele tem. pelo meio, né? Se é um cara que faz e tal. Sim. Eu vou fazer New Agra agora, dia 21. A gente vai fazer no Strike ali em Santa Felicidade. Inclusive, ingressos no Simpla, vai lá. Daí no Ele final a gente tem. quer deixar também aí os seus Ah, dados e tal pra com galera. certeza. Ele tem 1h20, 1h30 de show também. Aí eu já não consigo colocar muita gente pra abrir, assim, porque tem Sim, porque daí 5, ele já 10 tem minutos. bastante tempo, né? Se não cansa também, porque o show tem que ser no máximo 1h10, 1h20, 1h30. Porque, pô, 2 horas de show a galera já cansou. Pode estar muito legal, mas aí Cansa, né? É qualquer vai coisa, eu perdendo. acho que cansa, né? Uhum. Sabe que a gente tava falando sobre isso, assim, ontem tava falando, eu tenho consumido muito podcast. Eu já era uma consumidora de podcast, muito no áudio por conta da correria, então eu não conseguia ficar assistindo, mas Uhum. deixava ali no Spotify e tal. E tem podcast de 5 horas, tem um podcast de 8 horas. É rave, gente. Rave, 3 dias. E assim, eu gosto de, acho que assim, 1h30 até 2 horas, vai. Mas chega uma hora que vai ficando mais. Eu, particularmente, né? Eu concordo, eu concordo. Eu, tinha uma época, eu tava assistindo muito. Pô, mas 3 horas, tal, não sei o quê. Por que que eu faço? Eu deixo lá, né, rodando e vou fazendo outras coisas e tal. Isso. Mas não dá, gente. Pra quê? Acho que 40 minutos ali tá bom, né? Já falou. É que nem livro, às vezes, né? Eu sei que tem motivo, mas às vezes eu vejo um livro muito grande e falo, não é possível que o cara. O que ele tinha pra me falar não fala em 50 páginas. Não, é a mesma coisa. Cara, tem um livro que eu tô há 1000 anos pra ler, que é do Warren Buffett, sabe? Que é a biografia dele. Cara, o livro tem esse tamanho. Eu já tentei. Não viveu tanto assim, gente. Não viveu. Eu já tentei ler aquilo ali, eu já fui até a metade, mas eu persistir, não vou comprar livro enquanto eu não ler isso. Não consigo sair. Eu tentei ler, acho que é Mulheres que Correm como Com os Lobos. lobos. Também não consegui terminar. Gente, a mulher vai aqui, ó, e não sei o quê, e não sei o quê. Não, a mulher não me fala. Desculpa, gente, eu parto do princípio de que se eu não gostei é porque eu não entendi. Então, desculpa minha ignorância. Sim, A mulher não pode fala ser. nada com nada, ela roda. Eu não conheço uma menina que terminou esse livro, porque Cara, a gente não consegue, eu mano. tenho esse livro, eu não terminei. Não, e se você abrir no meio, ela vai estar falando a mesma coisa. E rodando. Que... Roda bastante. Gente, pra eu você não pegar consegui. o negócio, eu acho que eu fui até o meio, mais ou menos assim. Daí você fica, será que eu não entendi? Vou voltar. Daí eu já fico com preguiça de voltar e ler de novo. Mas como é que eu não entendi? Não, eu acho que até dei. O livro lindíssimo, eu comprei, porque tem toda. Minha psicóloga tinha até me indicado, porque tem toda uma questão feminista aí, não sei, sim, mas. Sim. Ele é bom, mas ele é bom, não fala mal de ninguém. Ele é muito bom, não fala mal. Só perde. Escora uma mesa, que é uma beleza. Escora uma mesa pra fazer live, mais também serve assim, que ele é grande. R$80 que eu joguei fora. Ele serve pra colocar esse tempo, eu quebrei o meu tripé de mesa, Olha né? Aí ele servia pra fazer a live lá também. Eu gostei do livro. Mas assim, outra coisa que é bacana, falando em mulheres que correm com os lobos e mulheres e tudo mais, que tem vindo um movimento, a gente não via. E você sabe que eu vou falar, eu tinha um pouco dessa resistência com esse stand-up comedy, porque era só homens. E sempre tinha uma piada falando de mulher. Uhum. Então eu tinha um negócio assim com stand-up comedy, não assistia muito, não. Vi que a galera melhorou muito de um tempo pra cá, como eu tava comentando com você, que eu comecei a consumir. E aí eu comecei a ver o movimento das mulheres, que ainda é pouco, mas eu já achei muito bacana. E você sabe que a galera estranha. Porque, assim, a mesma besteira que o cara fala 10 vezes pior, a guria fala, eles, não, mas a mulher quando vai fazer stand-up só fala besteira.
Mano, não fala besteira, fala a mesma coisa que os caras, mas daí os caras você acha engraçado, a mulher se julga. Como é que é isso, assim? Tem isso. Primeiro, assim, a gente tem que lembrar, gente, que stand-up é um texto ali de comédia, uma ficção, não é um documentário, tá? Uhum. Ninguém tá dando um testemunho ali. Então, tanto o cara quanto a menina, tá, que tem coisa de extremo mau gosto, ok. Mas, assim, a regra é ser engraçado. Então, assim, o stand-up, você tá exagerando uma situação pra ficar engraçado, ok. Às vezes, a própria realidade já é extremamente engraçada, entendeu? Porque é absurda. Então, realmente, você tem isso. O que acontece? Nós mulheres sempre fomos assim, ai, mais abafadas, né? Tem que ser. Eu não consigo muito, é uma coisa que foge de mim. Minha mãe sempre falou, você é petulante, não sei o quê. E olha que eu me seguro muito ainda, hoje menos, eu Se acho. fosse se Mas soltar, nossa. imagina quando eu era adolescente, que insuportável, né? Então, assim, muito de onde eu cheguei, de onde eu vou chegar, é porque eu não consigo ser diferente, entendeu? Então, eu vou indo vão acontecendo determinadas coisas. A mulher na comédia, o que acontece? Primeiro, a gente sempre foi né, a nossa cultura, olha, fique mais quieta, mesmo que não seja explícito Não isso, fale um né? Não palavrão, pode ser essas coisas. engraçado, se for engraçado, você tem que ser É. feia, né? Tipo isso. Não, se É. você é feia ou gorda, você tem que ser engraçado, porque você tem que compensar, entendeu? Tinha isso. Então, assim, o que acontece? A gente, com o tempo, foi conversando mais. Eu sou privilegiada em alguns sentidos, por quê? Por que eu falo pra mim assim, não vou dizer que é mais fácil, mas por que eu entrei aqui? Minha mãe não é a pessoa mais feminina, delicada do mundo. Minha mãe portuguesa, imagina, a delicadeza passa longe ali, né? Então, assim, eu e minha irmã também, nós nunca fomos as menininhas cor-de-rosa. Eu não escutava Sandy Júnior, meu anjo, eu escutava Raimundos. Então, você já vê Sim. que... Você não tinha fase do... Não assistia, não dançava. Não. Não, mas aí pra mim foi muito sofrido, porque eu nunca me encaixei em nada, Sim. ok, tá. Foram se passando os anos. Quando eu vejo assim, quando eu convivo mais com as minhas amigas meninas, eu consigo ser mais feminina. Não é que eu me esforço também, não. Já teve fases da vida que eu me esforcei um pouco. E olha que eu sou extremamente hétero, gente. Adoraria ser lésbica, que acho que facilitaria muito a minha vida. Né? Que homem é um saco. Mas, como diz a Dercy, não tem nada contra homem. A questão é você suportar, entendeu? E aí, é que o pacote vem completo, né? Não tem como. E aí, pra mim, esse desprendimento foi um pouco mais tranquilo. Só que assim, quando eu subi no palco, eu senti que ali ninguém esperava nada de mim. E aí me deu liberdade de novo. Que eu funciono meio que no reverso. Tipo, eu fora do palco, putz, eu tô com 30 anos. As pessoas já esperam que eu esteja casada, com filhos, ou tenha tido bons relacionamentos, estabilizada financeiramente. E eu não tinha nenhum desses, entendeu? Então, no palco era um lugar que eu podia usar tudo isso ao meu favor, ou celebrar de alguma forma isso, sabe? E depois eu descobri que isso talvez era uma expectativa dentro de mim, que fora também as pessoas às vezes nem estão esperando nada, sabe? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem tá esperando ou não, foda-se, sabe? Tipo isso. E aí, na comédia, realmente, é predominantemente masculino, né? Porque os homens já... É que nem eu acho que o futebol, talvez. Sim. Então, aqui... Eu lembro que eu sou menina do rolê quando vem um convidado de fora, geralmente. Que fala, Maga, e aí, como é que é ser a única menina do rolê? Porque eu trabalhei ali com 10, 12, 15 homens, os meninos e tal. Sim. E aí a gente se toca que eu sou a única menina do rolê, entendeu? Claro que eu fico mais... eu continuo sendo a Maga, continuo sendo mulher, continuo sendo menina. Mas é claro que eu fico um pouco mais menininho entre eles, entendeu? Sim. Mas assim... às vezes perguntam pra mim, por que a mulher não tá na comédia? Aí tem várias teorias, né? Os caras geralmente falam assim, é porque a mulher é muito vaidosa, ela vai subir e falar isso, falar aquilo. Cara, a gente tem pessoas de todo quanto é tipo, mulher de tudo quanto é tipo. Tem mulher que não vai gostar de ter tanta atenção, tem mulher que não vai gostar de subir e tipo assim, se autodepreciar, zoar. Mas tem mulheres que vão curtir pra caramba, entendeu? Eu realmente, gente, acho que a mulher não tá na comédia porque ela tá fazendo outra coisa. Porque ela não quis. Entendeu? Não é. Tá, tem sim suas questões de machismo, tal, de culturais e tal. Mas realmente, é difícil tal, não sei o quê. Cara, eu não tenho que convencer ninguém a trabalhar com determinada coisa. Eu não vou na pessoa convencer ela a ser cirurgião plástico, ser médico. Por que eu vou ter que chegar numa menina e falar, minha filha, pelo amor de Deus, vem fazer uma comédia? Vem, por favor. Tá errado, você vai fazer se você quiser, entendeu? É machista? E talvez por falta de referência, por exemplo, vendo você agora. Acho que não se tocou que pode fazer, que tá fazendo outra coisa, que nem eu falei, entendeu? Então, assim, cara, eu já fiz anúncios. Pô, a gente tem noite de iniciante, né? Vamos lá, mulherada, isso aqui. Mano, não me aparece ninguém.
Por quê? Porque não quer fazer outra coisa, ok, tá certo também. E se o quiser medo fazer, tem a da própria parte. exposição, como você falou. Querendo ou não, vocês... E como é que é o nome daquela comediante que a gente assistiu o podcast lá, que você me mandou? Cris Paiva? Cris Paiva. A Cris Paiva falou isso num podcast. Ela falou assim: a gente sobe lá e se autodeprecia fazendo piada. Ela falou, ela fazia piada do nariz dela e tal. Uhum. E assim, e muitas vezes a mulher é tanto aquela busca pela perfeição que ela não quer subir ali e falar dos defeitos dela. E o julgamento, né? Não deixa de E ser o pesado. julgamento. Porque tem gente que chega em você e fala, ou sua própria família, tal, não sei o quê. Acontece mesmo. É uma coisa tão intrínseca da gente. Por exemplo, vou te dar um dado aqui, puxar pro direito, por exemplo. A mulher, quando ela se mata com a arma de fogo, raramente ela atira no rosto. Ela atira no peito. Nossa, eu não sabia disso. Pela vaidade, pro rosto não estar deformado no caixão. No caixão, cara. E isso é uma coisa inconsciente que as pesquisas mostraram. Então, assim... E os homens, o quê? Vai na cabeça. vai na cabeça, vai... O homem é dramático, ele quer Até pra morrer. explodir, ele quer material cerebral no seu balcão, minha filha. Que nem Kennedy, que espirra na cara da gente, que nem aquele filme de terror, né? Então, realmente, tem também essa parte da Sim, vaidade. Faz A todo mulher sentido. não quer subir lá porque ela acha que vai ser julgado, ela acha que tem que ser do outro jeito, entendeu? Mas tem homens também, eu não gosto muito de Sim. dividir por sexo, mas tem... É porque pra Eu gente também. é mais pesado isso. Mas tem homens também que vão se incomodar com isso. Mas que nem a Cris Paiva fala, cara, eu subo lá, eu falo dos caras que eu já peguei, que eu deixei de pegar, e foda-se. Mas pra isso, você tem que estar resolvido com você. Sim, isso é Porque verdade. eu aprendi de jeitos errados, mas graças a Deus ainda não no palco, não tava na internet ainda, que a pessoa usa... Só fazendo parênteses, a gente tem uma sorte, né? Tinha umas porra. besteiras que a gente fazia e não tinha internet pra não tinha. denunciar. Porque assim, você só pode dar pra outra pessoa o que não vai te ferir. Passa o tempo, você consegue fazer isso no automático. Porque antes eu era muito... você falava tudo, depois aquilo acabava que te incomodava de alguma forma. E no palco, a mesma forma, cara. Eu ainda não faço piada com concurso, com depressão. Por quê? Porque ainda são coisas delicadas pra mim. Quando os meninos me zoam, falam assim, pô, a Maga não trabalha. Só estudo, já era pra ter passado. Eu dou uma risadinha e sigo, mas por dentro eu tô chorando, porque é verdade. Dá um e é que nem gatilho, apelido, se eu cismar vai piorar, entendeu? Então, assim, eu falar que eu pego ou deixei de pegar, pra mim, é tranquilo. Por quê? Porque eu descobri na vida que o cara ou a pessoa que me julgar por causa disso, querida, azar o seu, meu anjo. Você não paga minhas contas, quando eu choro não é você que me balança, entendeu? Exatamente isso. Então... você realmente tem que estar num nível Cris Paiva de desprendimento pra você subir no palco e falar coisa. Pô, cara, tanto que tem coisa que eu quero falar, e aí o Emerson Ceará, que é conhecido como a lenda, né, só crueira ali, ele fala, não, Mag, isso é pesado até pra mim. Porque, tipo, mas ele falou de coisa que você, tipo, pensou que eu em queria, falar no palco? tipo, eu queria fazer um texto sobre menstruação esses dias. O Jericó, ele teve um ataque de pelanca em cima da mesa. Porque isso é vulgar. Eu entendo. Olha só, primeiro, eu não quero falar de menstruação. O sangue para na tua cara, geleia de morango. Não é isso que eu quero falar, gente. Sim. Tá que tem coisas que eu quero falar ali que são esdrúxulas, que são engraçadas. Mas o que eu quero falar, assim, coisas engraçadas que a gente passa. Tipo, sim, com o perdão da palavra... A gente pediu perdão pra falar de menstruação, gente. Como transpirar, né? Exatamente. Eu comprei um coletor menstrual esses dias. Gente, eu juro que ele tava brincando de fazer shot dentro de mim, que era virou. Ele devia ser universitário. Que só pode, sabe? Quem que fez aquela... Qual laboratório que construiu aquele coletor menstrual? Vale do Rio Doce? Porque não vazou, sem entendeu? contar que ele parece... O dia que eu comprei também, né? Eu falei, não, vamos, não quero poluir o planeta e tal. Não sei se eu tinha que comprar o maior, mas porque eu sou a pior fêmea. Eu e a Yasmin Farham, minha amiga, que é comediante de Londrina, e ela teve uma filha agora... Nós somos umas fêmeas muito ruins, Yasmin, nós não sabemos das coisas. Eu não sei quando minha menstruação vem, entendeu? Então, assim, às vezes eu esqueço de... Não, tem aplicativo que ajuda. Eu esqueço. Eu uso o comprou aplicativo também, então, comprei, só que daí eu fui lá olhar, né, e assim, para quem tem filhos e para quem não tem filhos. Eu tenho filhos, então fui pelo quem tem filhos. Cara, primeiro que eu cheguei em casa, a hora que eu abri, parecia o coador de café na minha casa. Tipo, é bom você falar, porque eu achei que eu tinha pego um pequeno, que ele vira, pra dormir, ok. Sim, do dia a dia, eu peguei um médio lá, pra quem não tem filho. Cara, o meu, ele parece um funil. Eu vou comprar um desses, ver se me segura, então, porque eu não sei. Não, mas daí tá. Olha, eu também já tô falando minhas coisas aqui, né? Coisa que eu não falo, mas ok. Agora... Horror, gente. Aqui tá liberado. Cara, daí tá. Você faz aquele corte, coletor menstrual. Bota uma foto pra pessoa saber do que nós estamos falando. E esses dias tiver uma propaganda, a pessoa, ele é macio, caramba. Aí você pega aquele negócio, tipo, pra você conseguir colocar, você tem que amassar muito. E cuidar pra não soltar no meio do caminho, assim. É difícil, tem que ter um tutorial, gente, usar aquilo. Eu não sei como é que é. E ele tem um troço, um cabo. Pra puxar. Pra puxar, ok. Você pode colocar
na goela. Você senta, você tá sentindo aquele troço. É Eu não horrível. senti, não. Mas Eu e pra senti. tirar? Que pega aquela ventosa, minha filha? É pra você, tem que tirar a pressão antes de você puxar. Ah, mano, é um parto toda vez que você vai arrancar aquilo, pelo Tá, amor e de aí Deus. o negócio sujo de menstruação. Aí, enfim. Aí o Jericó, ele quase morreu, que falei isso. Os meninos ficaram todos assustados em volta mesmo. Mas como eu não lembro... Eles ficaram assustados, mas com esse tipo de Não, história. os meninos ficaram, ok, pô, Maga, legal, faça. O Jericó deu um ataque, que os meninos ficaram assustados com o ataque do Jericó. Ah, tá. Isso é vulgar? Pelo amor de Deus, você tem mais a oferecer, que não sei. Eu falei, não, Jério, eu não quero falar essa parte, quero falar... Porque eu levo tudo no neutro, cara, nada é pessoal. Sim. Porque eu entendo que também a geração dele tem um tabu maior com a menstruação. Sim. E o Ceará, tipo assim, falou, não faça. Ele não falou, não faça disso. O que foi o do Ceará? Ele falou, cara, a gente se apresenta em restaurante. Daí A pessoa tá comendo, ela não vai gostar de estar escutando de menstruação naquele momento. Menstruação comendo, claro, concordo. Ok. Então, assim, o que eu quero falar são de coisas do dia a dia que a gente passa, ok. Mas eu sei que falar disso, eu tenho que falar num evento que seja, às vezes, só de mulheres, ou da minha plateia, quando eu tiver a minha plateia, entendeu? Uhum. Aí, você falando assim, a mulher só fala besteira. Gente, faz um tempo... O pessoal acha que só fala besteira. Pra mim, quando eu assisto, eu falo, cara, ela não fala nada mais, na verdade, muito menos do que os caras falam. Assim, minha vida em Rondônia, a sexual, tal, não era tão boa. Minha vida melhorou muito depois que eu vim pra Curitiba, mas muito, demais, né? Mas por quê? Pelo menos pela qualidade dos produtos, né? E outra, desculpa. Lá em Rondônia, já falaram pra mim, para de falar mal de Rondônia. Eu falei, gente, não é mal de Rondônia, eu tô falando mal das pessoas que eu conheci. Não, brincadeira. Não, porque assim, lá tem muita mulher bonita também. Então, os caras que eu acho que nem vale tanto a pena. Não tô generalizando, tá, gente? Tô falando dos caras que eu encontrei. E aí, você tá sempre à margem. Você tá falando da tua amostra. Da minha amostra. Minha amostragem veio estragada. E outra, eu sempre fui uma mulher meio diferente, assim. Então, tipo, porra, eu estudava pra concurso. Eu tinha cara que já não queria. Pô, eu pintava. Então, assim, e pro cara é difícil ver uma mulher subir às vezes. Já é estranho Sim. para o público ver uma mulher no palco. Sim. Hoje a gente já tá melhorando isso, ok. Mas é difícil ver ela lá, subir lá e falar, tipo, não é qualquer cara que vai estar do seu lado que vai curtir. Uma piada que você tá falando de alguém que você ficou... cara, não sei o que lá. O cara não vai curtir. Tem gente que não vai curtir, tem gente que não se importa. E em Cacoal eu tinha isso. Eu já tinha isso antes, imagina, depois que comecei a fazer a comédia. E em Curitiba, não. Tem cara que se interessa por mim e acha legal e dá risada. E pra mim isso é sensacional, entendeu? Então, assim, mas você tem isso. A mulher só fala besteira. Eu já pensei assim, às vezes é porque a gente não podia falar antes, então a gente, nesse primeiro degrau, a gente fala muita besteira. Mas eu fiquei pensando, aí o Será fala, não, mas a Dercy já falava isso. Não... Tá, mas nem todo mundo tinha a coragem da Dercy, só que assim, no meu caso, gente, eu era concurseira. Ou eu estudava, ou eu tava dando uns pega em alguém quando dava, entendeu? Então, assim... As minhas experiências estavam meio limitadas. Eu vou contar o quê pra você? Que eu levei a criança no colégio, que eu não tenho criança nem colégio, entendeu? Lá que eu fui no mercado. Então, assim, hoje eu tento exercitar um pouco, fazer piadas com outras coisas que não sejam. Mas pra mim o sexo ainda é muito engraçado, meu. Às vezes ainda quando eu vou sair com alguém, eu acho engraçado. Não tem como. Como assim? Tá, né? E você não tem referência? Tipo, já teve dessas de você lembrar de alguma referência engraçada ali com o cara e, tipo, começar a rir? Ai, muita. Tem uma amiga, a Ursa, que é de Porto Alegre, aquela desgraçada. Ursa. Muitas vezes quando eu vou transar, eu lembro dela. Porque ela tem uma piada que ela fala assim, homens, o que acontece com vocês? Vocês pegam no bico da gente e roda assim. Você acha que é botão do rádio? Tipo isso a piada dela. Não vou entregar aqui nela, que eu não lembro exatamente. Mas puta que pariu. Às vezes eu mando, Ursa, fui transar ontem, lembrei de você. Porque se o cara pega no meu bico do meu peito, eu já começa a rir, lembra? Graças a Deus. Ainda mais assim, eu acho, tipo, né, particularmente, assim, me lembra até um episódio da Grande Família lá, da Dona Nenê com, nem lembro o nome do Linneu, que ela comprou uma fantasia, cara, e daí, tipo, ela se arruma e tal, quando ela sai do banheiro, que ela começa a dançar, assim, ele começa a rir, tipo assim, eu fico imaginando, tudo bem, não tô nem, né, nossa, eu vi na minha intimidade hoje aqui, pelo amor de Deus, até o Fabrício tá sabendo das coisas, eu não curto, porque eu vou rir pra caramba.
Se eu for colocar alguma coisa muito diferente, tipo, cara, eu vou rir de mim mesma, É. eu não vou aguentar. Também, você falou isso, me lembrou outra coisa, que aí tem outro lado, né? Tem cara também, acho que como a gente é da comédia, entra e fala, tem cara que acha que eu faço suruba com 20 pessoas. Não é assim, gente, eu não sou. Eu tenho até a piada que eu falo que, pô, Não os é porque caras você acham fala que ali que... que minha vida é um programa do Sérgio Malandro. Não é assim, não é bagunça também, entendeu? Sim, sim. Então, não, eu sou do mais tradicional, assim, quanto menos frescura. Porque, assim, eu cresci numa casa muito tradicional, então, esses primeiros namorados, a gente não tinha muita liberdade. Então, hoje, pra mim, nem motel eu gosto, cara. Pra mim, a melhor coisa é puder estar na minha casa, com a pessoa que eu gosto ali, e ok. E no arroz e feijão não, tá ótimo. Não assim, arroz e feijão também, né, não vou pagar aqui de, e tal, né? Vamos, papai e mamãe, ok, não. É um arroz e feijão mais elaborado entre Mas assim, quatro tipo, não paredes. me vem com fantasia de gato, não. subindo pelas paredes, Enfermeira, essas coisas que os caras têm umas pilhas com a aqui. fantasia do Zorro, não, que não vai rolar. Ou, Fantasia dos tipo, outros. sei lá, as posições muito loucas também, não. Eu sou Sim, do... sim. Cara, então, é isso, né, que eu ficava pensando, né, da mulher. E assim, nos shows, tem engraçadinho? Tipo, não... Cara, acontecem duas coisas aí. Eu falo... É que tem uns caras que eles acham que eles são os... Né? Junto aquele doido que sempre quer participar, né? Aham. Então, assim, tem ambientes que são mais agressivos realmente, né? Por exemplo, eu acho que São Paulo talvez é um mercado um pouco mais agressivo para as mulheres. E que eu já tive relatos de situações super constrangedoras no ambiente de trabalho, como também já tive relatos de caras que deram muita oportunidade, apoiaram, protegeram Sim. e ok. Sim. Só que, caso de caso. Aqui em Curitiba, assim, cara, os meninos me respeitam muito. Nunca tive problema. Quando eu cheguei, todo mundo não, né? Porque tem muita gente ali também. Eu não sou também a mais linda do mundo, né? Mas, assim, muita gente deu em cima de mim. Depois entenderam qual que era a minha, tal, foi ok. Me respeitam muito, assim, não tem um engraçadinho nada. Eu sei que a minha postura já mete um pouco. Primeiro eu sou advogada, depois já tem essa carona séria. Quando eu meto esse óculos, acabou, entendeu? É difícil alguém ter... Às vezes o cara vê uma participação que eu fiz lá num vídeo do Ceará, chega no meu Insta e se toca que eu não sou... Sim. Que eu não sou bagunça, entendeu? Então, aí o cara já dá uma segurada. Então, acho que a minha cara já ajuda um pouco nisso. Mas, assim, me respeitam pra caramba, sempre respeitaram. Acontece nos shows, às vezes, do engraçadinho sempre ficar dando uma pedrada. Mas ele se lasca comigo plateia. sempre. Porque, assim, eu tenho o Anderson Furlan, que é um comediante que trabalha comigo. Ele fala assim, ó. Você incomodar a Maga, você tem duas consequências. Não lembro se foi ele que falou ou um dos meninos. Uma, ela te cortar dos shows, porque eu produzo shows. Ou Deus, você tá falando dos colegas de trabalho, ou ela te responder. Eu te... Como é que é? Eu te dou a certeza que a segunda é muito pior. Então, assim, se eu for te responder, meu anjo, olha que eu dou uma pensada. Eu sou uma pessoa extremamente grossa. Eu sei ser grossa. Normalmente, eu falo que eu sou clara e objetiva. Os meninos falam, você é grossa, hein, Maga? Eu falo, não, eu sou objetiva, cara. Eu não sou a pessoa mais polida, mas ainda penso pra falar algumas coisas. Mas, então, e eu sou muito da resposta rápida. Então, já dei muita invertida boa em cara que vem, sabe? Só que a pessoa que vai conhecendo um pouco já vê que eu sou um pouco agressiva, não vem... É um agressivo, mas é um agressivo que as pessoas gostam, assim. Eu tenho tido sorte, entre aspas, que eu não sei como eu acertei isso. Porque já era pra eu ter levado um socão na cara há muito tempo no palco, entendeu? Mas, assim, já aconteceu, eu vou contar duas situações aqui. Eu tava no armazém do alemão, falando, porque eu saía com o professor de jiu-jitsu, aí o cara, opa, eu sou professor de jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Aí eu falava, que o professor de jiu-jitsu, ele, opa, eu falei, você também já pegou, moço? Ué, você tá muito comum comigo hoje, hein? Senti até a emoção no tom vocal seu, hein? Aí a galera, e todo mundo ri, o cara baixou a bola. No final ele ainda deu umas gracinhas, mas... Aí até a senhora falou, viu? Eu falei pra você tomar cuidado, o povo lhe come, minha filha. Mas foi engraçado. Outra vez a gente tava em Colombo, que eu tenho um show que eu faço lá no nosso pub em Colombo. E o cara, eu falava e o cara pedrado. E eu eu continuava pra não atrapalhar, mas... Aí no final ele falou assim, nossa, você tem de tudo nesse grupo, hein? Advogada, cara que ia ser padre, ex-presidiário. Aí eu falei, nossa, estamos precisando de uma puta, quer entrar? Eu sou nessa delicadeza. Aí a galera riu, o Anderson Furlan, que é meu amigo, ele que é o ex-presidiário, o Jericó tá, 30 anos de comédia, os dois desceram do palco e falaram, pra mim deu, nós estamos em Colombo, vamos levar tiro. Foram embora. Então, assim, eu tenho outra vez, em Colombo também, tinha um menino com um celular atrapalhando, mas bem na frente, nunca é a pessoa do fundo que tá te atrapalhando. Mas ele tá o quê, filmando? Não, respondendo coisa, ouvindo áudio, falando. Aí eu comecei a falar com ele, falei, ô, moço, qual é o seu nome? Gabriel, acho que era Gabriel. Ô, Gabriel... Você tá meio que atrapalhando, né? Ele, não, eu já vou parar aqui.
Aí tá, daqui a pouco o Gabriel de novo. Aí eu desci do pau, falei, dá aqui pra tia. Dá aqui. Queria fazer colégio, dá aqui o celular pra tia. Não, tô trabalhando. Eu falei, você é puta, garoto, pra trabalhar essa hora da noite? 21 horas? Dá aqui. Aí eu subi no palco. Aí de novo escutei um tlim. Eu falei, ô Gabriel, se atrapalhar mais uma vez esse celular, eu vou enfiar esse microfone no seu rabo. Mas a galera adora, ri e tal, mas eu sou E meio ele? assim. Ele riu também, achou maravilhoso, foi tirar foto É depois. que tem gente que não tem, sei lá, não tem senso, né? Como dizem. Mas assim, como eu tenho raciocínio rápido, então às vezes eu vou entrar numa furada e eu consigo dar uma revertida, Eu vi sabe? você falar isso no outro podcast, eu acho isso muito bacana, porque é você impor o respeito. A gente fala sempre muito, a gente não tem que se dar o respeito é nosso por direito, pronto, acabou. Uhum. Mas tem horas que você tem que impor ele, porque a pessoa não entendeu ainda, né? E ao mesmo tempo você impõe, mas como você falou, eu sou grossa e tal, mas você impõe e ao mesmo tempo você mostra que assim, não é porque eu impus o respeito agora com seriedade que eu não vou brincar com você. Não, vai. E assim, não tem como a gente falar que, não, a gente que tem que, né, tipo, eu, por exemplo, sou homossexual, mas eu me dou respeito, não sofro homofobia. Não é assim Não é assim. que funciona, mesmo porque respeito todo mundo já tem que ter. Mas eu venho descobrindo coisas, assim, por exemplo, tinham pessoas que sempre davam em cima de mim, sempre. E aí a gente é disso, né? Fica dá um sorrisinho e tal. Até que um dia que eu falei pra pessoa assim, eu falei, olha, agradeço, né, a admiração recíproca verdadeira, mas não mexo com esse tipo de problema. Nunca mais, gente. Era só de eu falar um não, entendeu? Tem que falar, né? Tem Claramente, que falar. porque a gente só dá uma risada. E pro cara, assim, pô, deu a risadinha, ela gostou, mas não cedeu, então vamos continuar. Então, assim, a gente, como sempre, não pode isso, não pode aquilo, a gente tem vergonha de reagir, muitas vezes. De reagir. De reagir, entendeu? De falar, exatamente. Ou só de dizer não, né? Então, a gente dá uma risadinha e o cara entende errado. A comunicação, né? Vai outra. Sim. Mas eu confesso, assim, no começo, como eu não conhecia a galera, eu tinha um pouco a desse pessoa vai receio, tentar porque assim. tem gente que gosta. Então, assim, a primeira tentativa dele, ele não tem como saber se vai gostar ou não. Claro, uma coisa é você passar na rua, o cara ficar mexendo, isso é ridículo. Expõe, constrange, mas assim, o cara chegou em você, ele tem o direito de te falar. E você tem o direito de dizer não. Disse não, o cara caiu fora, ok. Agora, o cara começa a insistir, daí já é um outro... E aí, eu acho que assim, isso não é só no ambiente da comédia, isso é geral, no ambiente, tipo, do Brasil. Gente, como eu sou do direito, vou falar uma coisa muito séria, assim, pra todo mundo. Cara, em vez de ir pra internet, vai pra delegacia, mano. Tem gente que parece que quer só lacrar, entendeu? Acho. Vai onde resolve. E outra coisa, esteja informado, porque informação é poder. A lei tá aí pra ser cumprida. Então, assim, existe diferença entre dar em cima e assediar. Uhum. Então, assim, eu sofri, entre aspas, um pouco de represária por parte de mulheres da comédia, porque eu bati muito nessa tecla de, tipo assim, de meninas relatarem, fulano me assediou. Aí isso aqui não é um assédio. Isso aqui não tá tipificado na lei como assédio. Assédio é isso, isso e isso. Então, assim, e se você acha que foi assédio, em vez de você ir pra internet, vá à delegacia. Entendeu? Também, eu acho também. É que nem você exigir postura da Anitta e não do presidente. Né? Exato. Então, assim, fica reclamando, comediantes estão dando oportunidade pro fulano, ciclano, beltrano. Tá, mas vai na delegacia, minha amiga. Entendeu? Cara, é a mesma coisa que o pessoal reclama de instituição. Sei lá, a pizzaria. A pessoa foi lá... Acontece, quem tem um negócio sabe que é assim. Difícil você acertar a 100%. O cara mandou uma pizza, sei lá, passou do ponto. Liga lá primeiro, tenta resolver. Manda uma mensagem. Olha, passou do ponto, tal. Ou você me dá em créditos, ou porque eu comprei uma coisa e chegou outra. Às vezes, nessa conversa já se resolve. Não, galera, pega. Agora eu vou tirar uma foto da pizza e vou lá, fecha. A gente falou isso, acho que no segundo podcast. Fecha as portas pra ele, porque depois queima o filme. Ou vou denunciar a prefeitura por causa de um negócio. Se você foi lá e fez. Eu sempre fui dessa opinião. Eu tento resolver. Acho que eu nunca expus nenhuma marca. Nunca expus em rede social nada. Mas assim, tô numa briga, tem uns caras aí que, olha, eu vou te falar, né, com o meu carro, mas ok. Minha vontade era pegar, porque eles me perturbaram tanto pra ir no Google fazer a avaliação, colocar 5 estrelas lá, que eu falei, putz, eles se preocupam com isso. Que vontade, porque isso tá uma palhaçada. Mas não, vou entrar com processo, vou resolver. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Agora ficar jogando... porque assim, por mais que seja burocrático... A não ser que você já fez todo o processo resolve. E ainda assim... E outra, tipo assim, processos desse tipo, eles correm em sigilo, segredo de justiça. Por quê? Pra não expor a vítima e também pra não expor um potencial agressor. Por quê? Porque, por enquanto, ele é potencial. A pessoa só é culpada depois de julgada, entendeu? De transitado em julgado. Então, assim, imagina a implicação também que tem nisso. Sim. Porque, assim, existem Nájilas da vida. Eu não Vai tô saber. defendendo, não, porque eu acho que, existem uma legião de mulheres que sofrem,
né? Que aí tem medo de denunciar, e aí vem uma, que eu não vou usar palavras para descrevê-la, e faz esse desserviço, entendeu? O que a Exato, mulherada pensa? Cara, não desserviço. vou realmente, porque vai ficar, vai ser impune, eu vou ser julgada e não vai dar em nada, entendeu? Sim. Então, pô, tem isso, mas enquanto a gente não fizer valer a lei, a impunidade vai se manter e as coisas vão concordo. se manter. A gente tem que fazer valer. Eu acho muito isso. A gente tava falando de mulher na comédia e tal. Não tem mulher na comédia. Aonde que eu mudo isso quando eu vou lá e assumo esse papel? E a mulher no futebol, cara, a menina não quer jogar futebol, deixa ela em paz. Eu não vou ficar, Ou vai convencendo lá e ninguém, joga, velho. ou seja a pessoa que representa. Eu preciso. E cada um faz suas terapias e vamos, sabe? Porque eu faço terapia. Sim. Que já teve caso de menina falar coisa no palco e depois ficar sentida ou arrependida, ou sei lá. Ou, por exemplo, o quadro que tem do Danilo Gentili do FDP, da Ariana Nutti fazer e depois a outra ficar chateada com as coisas que ela falou e tal, assim. Mas isso, homem também pode isso acontecer, entendeu? Sim, Então, sim. cara, é isso. Quer fazer comédia? Vamos fazer. Outra, ninguém te deve nada. Às vezes não riram porque você não foi engraçado, não é porque você é mulher. Exato. Entendeu? Não, vamos a gente tem que tirar isso do pessoal, sabe? exato. Porque não... Só que a pessoa que é cismada, ela vai ser cismada com tudo. Machismo, não sei o quê. Cara, eu não tive problemas. Eu tenho mais oportunidade porque eu sou mulher. Aqui em Curitiba nós éramos em 3, assim, que estavam mais no rolê. Eu, a Diane Mafra e a Gi Rocha. As 2 outras estão fazendo outros projetos, eu não tenho visto tanto. Agora, eu tenho mais oportunidade. Poxa, eu sou a única mulher, você acha que estão olhando pra quem? Né? Vamos montar aqui alguma coisa. E não é só questão, assim, você chegar na oportunidade é fácil. Agora, você aproveitar a oportunidade é outros 500. Isso. Porque, assim, as coisas chegam até mim e se desenvolvem, não é porque eu sou mulher, porque eu tive mais oportunidade, porque eu fui competente de aproveitar aquela minha oportunidade. Exato. Tanto no palco quanto na produção. Então, assim, às vezes, mas porque essa mulher é mais fácil. Não, isso aí já é uma coisa, eu também não concordo. eu não concordo, porque assim, não acho que seja mais fácil. Talvez, tem gente que vai se retrair, tem gente que vai se sentir um pouco mais à vontade, mas isso aí eu tenho certeza que é nos primeiros 30 segundos que ela vai lembrar ali que eu sou mulher, porque do resto, cara, é trabalho e é ok, entendeu? Sim. Então, assim, oportunidade todo mundo tem, depende do que você vai fazer com ela. Exatamente, mudou muito. Antes a gente não tinha e teria que, né, brigar por alguma coisa. Hoje a gente só precisa ocupar. Às vezes não é tão fácil, ok, talvez para algumas profissões, para algumas não, mas é possível. Querendo ou não, você pode estar lá. Só que assim, tem um cuidado que eu tomo, eu tenho uma política de não ficar com ninguém no trabalho. Não vou dizer que já não fiquei uma vez ou outra, raramente, mas assim... E a vez que eu fiquei, eu me arrependo até hoje porque me deu problema. Porque assim, eu já sou mulher. Se eu chegar pegando todo mundo, não vai dar certo. Cara, mas aí... então, assim, eu não pego a galera da comédia. Por quê? Porque eu vou trabalhar com aquele pessoal. Pra eu ter algum desentendimento... isso que eu ia falar, pode ter um negócio entre vocês um mal-estar. Outra, eu não tenho capacidade de ser uma Luísa Sonsa. Entendeu? Tudo que você fizer por causa do cara. A menina canta pra caralho, a menina se esforça, trabalha pra caramba. Independente do que eles tiveram ou não tiveram, ela tem o mérito dela. O Whindersson tá cagando, fazendo outra coisa, Exatamente. Entendeu? Eu não tenho essa vocação, eu não aguento pra isso aí. Outra vai falar, conseguiu só porque... Tá, gente, desculpa, buraco todo mundo tem. Você pode chegar na televisão por causa do teu buraco, querido. Agora, se manter, porque buraco todo mundo tem. Daqui a pouco outra vem e oferece o dela, né? Então, tem isso. E aí, assim, a questão... Eu sou muito preguiçosa, assim. Eu sou até meio intolerante. Eu tô aprendendo agora, tipo assim, num relacionamento. Pô, discutiu? Resolve, continua. Mesmo não resolver, eu continuo. Porque eu sou muito, foda-se, vai. E próximo, entendeu? E com isso eu não fico com ninguém, né? Porque ninguém é perfeito. Próximo vai ser igual. Mas assim, imagina o mal-estar. O que já aconteceu comigo, assim, de eu ficar com um colega que não era... a gente fala que aqui em Curitiba, pelo menos, a gente tem hierarquias, digamos, né? Que a galera mais velha, que já tá mais estourada, e quem vai começando, né? Ou quem tá no meio e tal. Não era uma pessoa de cima, que aí eu também jamais ficaria com alguém de cima, porque eu acho que seria pior. Era uma pessoa que tava mais ou menos no mesmo nível que eu. O que acontece? Eu comecei a fazer mais show, comecei a produzir. E a pessoa começou a achar que eu não chamava pro show, porque a gente tinha tido alguma coisa. Então, assim... A minha cabeça, ok. Agora a cabeça da outra pessoa, às vezes, não é. Ou se o cara me corta de show, ou sei lá, enfim. Então, assim, o que eu tenho preocupação, por exemplo, o Morgado, de São Paulo, o Rogério Morgado, é uma pessoa que me dá muita oportunidade. A gente trabalha junto, eu também dou lucro pra ele, não é só ele que dá oportunidade, gente. Mas, assim, uma vez eu falei pra ele, assim, você tá me dando oportunidade porque eu sou gente boa, porque a gente é muito amigo, né? Ou porque você me acha engraçada? Ele falou, não, porque eu acho que você é boa.
Então, assim, já aconteceu de alguém falar pra mim, mas você trabalhava na produção do It Bar, por exemplo, você tinha acesso aos artistas ficar conversando, então pra você é mais fácil. Todo mundo tinha acesso, não é porque eu trabalhava lá. A Não, entrada que a pra galera tem comediante em muitos essa. lugares, ela é liberada. Então, assim, o mesmo acesso que eu tive com o artista, você teve, entendeu? Então, assim, na comédia, cara, o que acontece? Quando você começa a trabalhar, é muito do investimento. É você estar em todo rolê, é você conversar com quem você E é pode. investir, fazer networking. Então, Não tem assim, tudo, na verdade, Maga. é. Tudo é assim. E eu aprendi assim, vendo esses. A gente tava falando do grupo Primo lá e tal, né? Uhum. Cara, na vida, assim, às vezes você ir na padaria, você conhece uma pessoa que vai te ajudar em alguma isso. coisa. E aí, a gente falando do network também não considera como interesse. Eu falo a questão da afinidade. Exato. Vou dar um exemplo aqui do Juliano Gaspar e da Léa Maria. O que aconteceu? Eles vieram pra cá esses tempos. Nossa, era uma época que eu tava muito cansada e tal. Eu falei, cara, mas vou lá, dar um oi e tal. Conhecia? Não conhecia, mas vou lá, né? Tá. Fui lá, não consegui assistir o show aquele dia, mas conversei um pouco com eles e tal. Falei do trabalho de edição que eu faço, né? Ok. Beleza. Eles vieram pra cá esses dias de novo. Claro que eles não lembravam da minha cara. Cheguei lá, de novo, oi, sou a Maca, tudo bem? Lembra? Eu falei com vocês outra vez. Eu fui 2 shows, não sei o quê. Aí eles me chamaram pra abrir o outro show. Aí dei uma Já carona gerou. pra eles no final do show. A gente passou no Mac, comeu o Mac, ficamos conversando, dando risada e tal, não sei o quê. Cara, além de eu passar um super momento bom, Legal. Uhum. eu já me aproximo também daquela pessoa e ela se Sim. aproxima de mim. Porque, pra mim, é legal conhecer eles. Sim. Pra eles também é legal me conhecer. Porque eu também produzo aqui. Eu também sou humorista. Então, assim, isso é bacana. Agora, Sim. pô, se eu não vou no show do cara, se eu não me apresento, se eu não troco uma ideia com o cara, entendeu? É, que também as pessoas... tem gente que acha que Bota na alguém sua vai olhar pra você e porta. falar assim, que Você. talentosa, vim Não. te buscar. Não vai acontecer, né? Eu penso muito isso. Na verdade, até eu e o Fabrício aqui somos projeto de... Nossa sociedade aqui é de networking, de outros trabalhos, de outras pessoas, enfim. Maga, eu queria te fazer a última pergunta, que a gente tá chegando pro final do... Cara, tá muito legal, né, o nosso podcast. Mas a gente tá chegando no final aqui. Uhum. E, assim, uma pergunta que eu fiquei pensando... Apesar de que, putz, o que você falou aqui já daquele show que você foi... da guria lá, mas assim, qual foi o momento mais cômico pra você, assim, ou num show teu, ou eu não sei se esse foi o mais engraçado, mas assim, queria saber, ao teu ver, qual foi o show que você participou ou fez que foi mais engraçado? Cara, mais engraçado, tipo assim, eu acho que o melhor show que eu fiz foi Foi um ali no Witch Bar com o... Ai, cara, eu adoro aquele cara, ele tá me fugindo. Com o Chicó. Porque foi um dia assim, geralmente eu faço meu pré-show, que é uma jarra de vinho ou Aí que você algumas toma um vinho. cervejas. É. E aquele dia eu não tinha bebido nada e tal, ok. Dá diferença? Só um parênteses, dá diferença. Dá, pra mim dá. Se Eu tira o acho que eu julgamento, fico... né? Porque senão eu fico um pouco mais presa, né? Não recomendo, tá, gente? Que eu falo que todo mundo da comédia é alcoólatra e depressivo, então tome cuidado. Mas, assim, foi muito legal, porque eu não tinha bebido nada. E foi um show, assim, que todas as piadas foram entregues perfeitamente. A galera adorou. A plateia do Chicó é maravilhosa, assim. A plateia do Ceará também já é incrível, porque é um povo politicamente correto zero. Você só tem que ser engraçado. Sim. Mas, então, foi muito bom, por quê? Porque, assim, eu tava fazendo um show com um cara que eu acho super engraçado, que é um cara que eu dou risada mesmo. A plateia maravilhosa, todas as piadas foram top. Não tinha bebido meu pré-show aquele dia. E o It Bar era um lugar muito difícil da gente fazer. Então, assim, mano, deprimente. Às vezes você descia triste do palco. Tem uma história que uma vez eu fiz show, eu e um amigo, o Erinaldo Nobre, que eu já falei. Falei, Erinaldo, você sabe se a gente tem consumo aqui? Porque às vezes você tem uma consumação da casa. Ele falou, Maga, eu tô querendo pagar meu ingresso hoje. Tipo assim. Então, assim, eu acho que foi um dia muito feliz pra mim. Então eu vou eleger esse dia aí. Mas, por exemplo, eu vou falar rapidinho aqui um outro dia. Não vou lembrar exatamente qual foi, mas o primeiro dia que eu fui muito bem no Armazém do Alemão. Porque eu já tinha levado ao Taspei ali. De eu subir e ninguém ri, ou dar meia risada, ou ser silêncio. Sabe o que é silêncio? Putz. Não é? O povo nem conversa, só fica vendo sua deprimência ali, nem sei se existe essa palavra. O povo nem conversa, entendeu? Então eu já tinha dado umas 3 águas fenomenais ali no Armazém do Alemão. E aí, quando eu entrei, teve um dia que eu fui, como eu sou boa da resposta rápida, comecei a interagir, tem até o vídeo no YouTube, então acho que foi legal ali. Foi legal. E como que foi você bacana. se sente? Olha, eu falei que era a última pergunta, mas assim, quando Fica à ninguém vontade. ri. Porque eu faço palestras, né? Eu lembro que eu ficava assim, quando eu fazia palestra, e daí, tipo, sabe aquele meme não sei se eu falei isso aqui, que que a Cláudia Leite começa a fazer uma performance e daí tem duas atrizes, assim, que elas começam a olhar com uma cara. Você já viu esse meme? Que elas começam a olhar com uma cara, daí tem um vídeo, assim, da performance.
Elas começam a olhar com uma cara tipo, o que que ela tá fazendo, né? E aí eu falo que quando eu ia fazer palestra, fiz muito palestra voltada pro público feminino, né, empresas e tal. Aí quando eu percebi que a pessoa tava assim, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, eu já comecei a pegar isso. Antes eu terminava frustrada, putz, parece que não colou. Mas você, assim, quando você vê que tá silêncio, o que que você faz? O que que você... Então, no começo era muito difícil, porque putz, eu estava começando, aí você fica naquela. Eu já vinha da humilhação do concurso, sabe? Teve um dia que eu falei, cara, eu chorando em casa, falei, mano, eu não sirvo pra nada, velho. Porque foi uma semana que eu tinha feito um show silêncio no Armazém do Alemão. No outro dia eu fui dar aula, os alunos foram embora no meio da aula. E eu cheguei em casa, mano, eu chorei assim, eu falei, cara, eu não sirvo pra nada. E assim, no começo doía um pouco, putz, não foi engraçado, tal, pô, meio vergonha, você tem vontade de descer e chorar em posição fetal. E quando dá certo, cara, é a sensação maravilhosa, você Massa, voando, é. tipo assim, pô, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Quando dá errado, é ruim. Hoje em dia, quando dá errado, eu tenho um olhar mais analítico, eu não me abato tanto, e eu vejo por que deu errado. Por exemplo, eu fiz show lá na Fielzone, na Arena Corinthians, no Itaquerão, fiz 2, fiz um com o Rogério Morgado, fiz um com o Emerson Ceará. Os 2 meus foram ruins. O do Ceará foi pior. Eu falei, nossa, eu fui mal ontem. Ele só respondeu pra mim, muito. Cara, porque eu não tenho maturidade profissional que esses caras têm ainda. Sim, Então, e assim. tá tudo bem, né? Então, assim, tem hora que eu entro, não me abato, eu finjo que tá tudo bem e vou, mesmo não entrando nada. E tudo é experiência, tudo é aprendizado. Eu não vou levar aquilo pro meu pessoal, eu tenho que pegar aquilo. Não vou ser hipócrita de falar, putz, arrebentei, porque tem gente que desce, foi uma bosta, a pessoa, nossa, arrebentei. Não, foi uma bosta. E fico tentando ver, mas claro, assim, quando fui muito bem, ok, fui muito bem. Quando fui mais ou menos, falo, vejo o que é, mas quando fui mal, cara, o que foi? Porque, assim, o poder sempre é do comediante, né? Tem caras que eu falo que, cara, sempre revertem. Tipo, eu vejo o Emerson Ceará, o Rafael Aragão. Cara, são monstros. Tem outros que eu não vou lembrar o nome agora. Pode estar o fim do mundo que for. Eles entram e eles regaçam, eles conseguem dominar. Por mais que eles saiam esgotados, eles conseguem dominar. Porque eles já têm uma maturidade profissional pra isso. Sim. Então eu tenho mais esse olhar analítico. Às vezes fico chateada. Sim, porque, por exemplo, foi minha estreia como convidado no Armazém do Alemão. E aí, cara, eu não... Foi médio, assim. Eu já fui muito melhor quando eu ia só de open, entendeu? Então, assim, eu fiquei chateada. Porque aí eu tô tentando construir uma identidade visual minha. Porque também eu cheguei na comédia como mulher. Primeiro que eu tava à vontade, segundo, também pra não ficar chamando muita atenção. Não que eu seja, nossa, incrível, de maravilhosa. Mas eu não vou estar com decote, tal, não sei o quê. Então, agora eu tô tentando trazer um pouco mais meu lado feminino, mas assim, tentando ponderar. Então, esse dia, o que aconteceu? Eu fui com uma roupa super feminina, que eu usaria pra sair. Então, assim, eu não tava à vontade. Se eu tivesse moletom, eu tava muito mais de boa. Então, eu tava incomodada com aquilo. As piadas não entraram tanto, eu dei uma errada, porque eu fiquei nervosa, porque era minha estreia, entendeu? Então... tem tudo isso também, né? Então, eu fiquei chateada por isso. Mas é mais Foi mais um olhar... de você. Exato. Não analítico. É que o público não curtiu. Acho que você ali talvez tava nervosa e você não fez o que você faria em outro momento mais tranquilo. Mais analítico. Não fico assim, ai, chateada, porque, oi, mulher ou machista. Porque já aconteceu, claro, né? Eu subi no Armazém mesmo. Eu tinha uma piada que eu falava dos Vingadores. Eu tô pra dar a última resposta, né? E outro podcast. Dos Vingadores, falar, eu ficaria com o Thor, o Capitão América e o Guaxinim do filme. Aí um velho, tava aquele silêncio. Aí o velhinho falou assim pra mim, nossa, até o Guaxinim. Aí, tipo assim... O velhinho já julgou. Foi meio triste, sabe? Mas, pô, paciência, né? Acontece, né? Acontece. Ai, cara, eu imagino, mas é muito bacana. E, putz, queria que você falasse dos teus próximos shows aí pra galera. Dia 21, eu tenho com o Nil Agra, ali no Strike 7. E aí, dia 22 e 23, eu vou estar em Santa Catarina, a primeira vez que eu vou fazer show lá em Chapecó e outra cidade lá, então tô bem feliz. Então, por enquanto é isso, mas eu vou dar um geral aqui. Geralmente eu tô ali no Armazém do Alemão, que é toda segunda-feira, né? Você tá toda segunda ali? Se eu não tô apresentando, eu tô lá, minha filha. Tá. Eu sei, porque eu sou do time, eu fico lá. Mas, assim, minhas apresentações acontecem mais ali, né? No Armazém do Alemão. Quintal Comedy, que também tem tido bastante programação. Tem a Botecaria Latina, que eu faço show lá também, que é ali na Rua Chile. Tem o nosso Pub Beer, que é em Colombo. E tem o BBQ, Smokehouse em Casa, que é ali no Jardim das Américas, que eu faço lá também. Então, como tem várias produçõezinhas, você vai acompanhando aí as páginas. Me adiciona lá no Instagram, né? Maga Lopes, aí Maga Underline Lopes, e aí você consegue ver as... Isso, e a gente sempre lugares. coloca na descrição do
tanto nas plataformas de áudio quanto do YouTube pra galera. Às vezes a galera não conhece lá pelo Instagram, mas gostou do vídeo, clica ali e vai direto pra rede TikTok, social. Quai, tá tudo aí. Legal. Maga, muito obrigado pela que tua agradeço, participação, gente. foi super agradável. Cara, eu ri, né? Eu falei, não sei se outra pessoa normal estivesse aqui falando, eu ia rir igual. Eu ri pra caramba, falei coisas que não sei se eu devia falar sobre a minha pessoa, mas enfim, Talvez saiu. O Fabrício bota um pi. Desculpa eu te interromper, mas essa coisa, né, de falar essas merdas assim. Minha mãe se preocupa muito, né? Ela me manda mensagem: o que você tá falando? Olha a violência contra a mulher, olha não sei o quê. É isso, né? Esse medo que a gente sempre tem. Às vezes você fala uma bobeira, assim, mas sempre pode virar contra você de alguma forma. Eu acho que é isso, né? Que a gente tem esse receio. Mas enfim, foi muito bacana, obrigada. E as nossas portas estão abertas sempre pra você vir aqui. E com certeza, eu vou fazer. Eu estou há pouco tempo em Curitiba também, então assim, não conheço muitos lugares. E quero ir lá assistir um dos seus shows, com certeza. E eu vou participar, vou falar. Seja a véia louca da plateia. Sempre tem uma véia bêbada na plateia também. Véia bêbada é bom. Você ficou falando, fiquei pensando assim, né? Eu sempre tenho um plano B pra tudo. Putz, se eu fosse comediante, eu ia levar alguém pra dar uma risada lá no meio, assim, paga, né? Dar uma risadona, fazer um comentário. Às vezes a gente faz isso, assim, entrou uma piada mais ou menos, a gente tá um comediante de cada canto, a gente puxa uma palma pra dar um apoio, né? Pra dar um apoio. Mas olha, eu que agradeço o convite, foi muito agradável mesmo. E vamos nos shows aí, temos vários aqui em Curitiba, tem que aproveitar e dar umas risadas. Com certeza. Então, obrigado. Vou finalizar, então, o nosso episódio desse podcast Jornada Múltipla. Eu já vou falar pra você aqui, dá uma curtida, né? Faz um comentário nesse vídeo também, que ajuda a galera. O YouTube vai entender que nós somos relevantes. Se você gostou, compartilha com alguém. A gente tá fazendo muito direcionado pro público de Curitiba, mas, enfim, eu tenho bastante pessoas de fora, de outros lugares. Então, compartilha, faz esse vídeo chegar em mais pessoas, ri um pouco. E segue a Maga nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela, tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, obrigada e até o próximo episódio.